Obrigado, Adelino. Obrigado pela pergunta, mas a pergunta em si já encerra quase toda a resposta. De facto, o Benfica hoje está refém de interesses que não são os seus, interesses que têm a ver com os dos empresários, eu diria quase com o do empresário, naquilo que nos interessa nesta sua pergunta, que manda no Benfica. O caso deste princípio de época, com Ruben Dias, em que o parceiro estratégico do Benfica se deu ao luxo de ir resolver os problemas financeiros do nosso adversário que mais compete connosco, que mais competiu connosco nos últimos anos. E depois de resolver todos os problemas financeiros que levaram a que esse nosso adversário ultrapassasse as limitações do fair play financeiro determinadas pela própria UEFA, veio ao Sport Lisboa Benfica tentar fazer os seus negócios. E que negócio foi esse? Não foi os negócios que o Benfica lhe poderia pedir, os negócios de colocação dos seus jogadores que estavam no Benfica, que não interessavam neste momento, por decisão do treinador, mas se limitou a impor a venda de Ruben Dias, o tal jogador que iria ser para sempre jogador do Benfica e que iria ser capitão do Benfica, para depois nos obrigar a vender esse mesmo jogador, essa mesma pérola do Seixal, por metade do valor da cláusula e nos impor ao mesmo tempo a compra de um outro central, que não era aquele que o treinador queria. Um central pelo dobro do preço dos dois centrais que o treinador queria. E no limite, no fim, como se o Benfica fosse refém, fosse sua propriedade, como se o presidente do Benfica fosse seu empregado, o que é que faz o nosso parceiro estratégico, nosso deles? Aquilo que faz é que não vende um único jogador dos seus contratados, dos seus representados. Coloca-os a todos emprestados para que de mais aqui a uns meses continuem a onerar a folha salarial do Benfica e sejam mais um problema para o Benfica. Isto não é ter autonomia, isto não é um Benfica livre, isto não é um Benfica com plenos poderes para tomar decisões em relação aos seus jogadores. E é esse Benfica que eu quero voltar a ter. É esse Benfica, o Benfica dos sócios, o Benfica que sejam os sócios a mandar, que eu quero voltar. Temos que optar, porque eles acham que o Benfica é deles. E nós temos que lhe dizer, nesta eleição, que o Benfica é nosso. Rui Cardoso, muito obrigado. Muito obrigado pela pergunta, mas já agora, muito obrigado também pela amizade de alguns anos que mantemos, não só pelo Benfica, mas também pelo Benfica. Mas em relação à pergunta que aqui deixo, de uma forma muito simples, para lhe dizer que essa é a primeira responsabilidade. A minha primeira preocupação é que os sócios do Benfica sejam aqueles que mais têm informação sobre o clube, que não possam passar como têm passado nos últimos tempos, longe da informação e só terem informação quando ela é muito solicitada ou quando os jornais a descobrem. Connosco, cada transferência, cada movimento de jogadores será publicitado numa área de sócios, dentro do site do clube, numa app que os sócios devidamente registados e devidamente identificados poderão aceder para que sejam eles os primeiros a ter conhecimento dos negócios do Benfica. Porque o Benfica tem que ser transparente. Porque o Benfica mexe com muito dinheiro e não podemos gerar qualquer suspeita, não podemos admitir qualquer suspeita em relação a qualquer negócio. Comigo, os negócios no Benfica não existirão. E se existirem, em função de condições objetivas, serão transparentes e serão os sócios os primeiros a ter acesso às condições de cada negócio. Porque o Benfica não é negócio. Porque o Benfica não é deles. Porque o Benfica, de facto, Rui, porque o Benfica é nosso. Maria Costa, muito obrigado também pela pergunta, que está, de alguma maneira, implicitamente respondida no vídeo, no texto, na resposta que dei ao nosso consórcio anterior, ao Adelino. Mas aquilo que eu aqui lhe quero dizer é que essa limitação, esse controle, esse cerceamento da liberdade do Benfica existe hoje. O Benfica não é livre. O Benfica não é um clube que possa definir as suas contratações, que possa definir as suas compras e as suas vendas sem ter de perguntar, sem ir buscar a autorização do superagente, do agente que tem hoje em dia poderes plenos no Benfica para decidir como quer, quando quer e em função daquilo que quer. Já o disse anteriormente, este defeso é o máximo exemplo, é o exemplo mais premente, mais escandaloso desse poder que existe sobre o Benfica. E o Benfica assim não vai lá. O Benfica assim nunca constituirá uma equipa para ganhar a Liga dos Campeões, nunca constituirá sequer uma equipa para ganhar a Liga Europa, nunca constituirá uma equipa de valor para ser relevante na Europa do futebol. Os senhores têm dois caminhos.
este caminho, o caminho de que acha que o Seixal é um manancial inesgotável de fornecimento de jogadores para que os empresários façam negócio, ou o caminho que eu defendo, o caminho do sucesso desportivo, o caminho em que a formação é um pilar essencial para a construção do sucesso desportivo e das vitórias desportivas. Ganhar em Portugal, tão fraca é já a nossa oposição, tão fracos são os outros clubes em Portugal, que não é assim tão difícil. O grande problema, o grande desafio dos próximos anos vai ser o Benfica europeu. E se não conseguirmos, nos próximos anos, eu diria quase nos próximos meses, garantir as condições para que o Benfica volte a ser grande na Europa, vamos nos contentar com este Benfica, como dizia o meu pai, trazer por casa, mas o Benfica europeu que nós queremos, que nós os sócios queremos, que aqueles que sofrem com o Benfica querem, e esse vai ficar cada vez mais longe. Maria, todos os outros sócios, pensem lá nisso. O Benfica não pode ser deles. O Benfica tem que ser nosso.